Olá, estamos aqui agora no capítulo 2 do Aprendendo a Ver. Nós tínhamos dito a vocês que essa série do Aprendendo a Ver, ou nesta série, vamos utilizar os conhecimentos do Aprendendo a Pensar e do Aprendendo a Ler. Quer dizer, cada vez ampliamos mais as nossas capacidades de consciência. A consciência vai se expandindo, como quando você coloca uma bacia de água e joga uma pedrinha dentro da água e aquele círculo que a forma pedra quando bate na água, ele vai se expandindo até chegar às bordas da bacia. Essa é a nossa intenção, a expansão da consciência, a expansão do nosso senso crítico e da nossa atenção, porque a maioria das coisas está acontecendo e os nossos sentidos não estão percebendo. Então, como a visão é chamada a rainha dos sentidos, nós decidimos utilizar a visão como um tipo de metáfora, aprendendo a ver, na verdade, aprendendo a usar todos os sentidos, os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, que é a pele. E já na número 1, no nosso capítulo anterior, nós mostramos a vocês aqui um livro muito valioso e muito interessante, que é da Biblioteca Judaica Popular, uma introdução ao comentário judaico da Bíblia. Quer dizer, nós temos a Bíblia, e os judeus, além dessa Bíblia, eles têm os comentários. E esses comentários foram feitos por pessoas idôneas que tinham essa capacidade e que no ano 430 se reuniram na Babilônia sob a presidência de Esdras, isso está dito no livro de Esdras da Bíblia, constituindo assim a grande assembleia, e a grande assembleia na realidade foi um conjunto de sábios, de judeus ricos que se espalharam pelo mundo para poder espalhar a ideia central do judaísmo cabalístico. A cabala foi colocada por escrito por Esdras. Até então ela era somente oral, quer dizer, mas também não foi tudo, né? Então, não vão pensar que neste livrinho aqui vocês vão encontrar tudo que existe de cabala. Mas é como o ABC. Depois que aprender o ABC, você pode aprender a cartilha e daí ninguém mais lhe segura. Você aprende a ler. Então, a cabala ou cabalá foi colocada pela primeira vez por escrito por Esdras na Babilônia no ano 430, e essa tradição, como está aqui escrito por Bernard Casper, ele é judeu, é que aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas, isto é, da tradição oral, do que a observância das palavras da Torá escrita, da Mikra. Então, é uma novidade que talvez a maioria não saiba, mas aprendam então a ver. Quando nós abrirmos nossa Bíblia, então não se esqueçam de que a Bíblia só é completamente compreendida, segundo o pensamento rabínico, se ela estiver acompanhada da tradição oral, da Kabbalah, Shebal Peh, como Moisés disse que recebeu no Monte Sinai, a tradição escrita, a Mikra, a Torá, junto com a tradição oral, que é a Kabbalah ou Shebal Peh. Então, da vez passada, no vídeo passado, nós não conseguimos encontrar uma passagem em que nós dissemos a vocês foi uma decisão dos sábios. O homem, quando casava, a mulher ia para a tribo dele. E quando o homem morria, ela ficava dependente totalmente da família dele, que nem sempre a tratava bem. Nós vemos casos na Bíblia
em que a lei oral não foi cumprida, porque dizia que o filho mais velho, o irmão mais velho do falecido, teria que coabitar com a esposa dele para gerar filhos que seriam considerados dele, para deixar a posteridade. Nós vemos que isso não foi cumprido sempre, e a mulher, uma vez que ela não tivesse um homem que a sustentasse, ela não podia trabalhar. Em raríssimos casos acontece o caso da mulher trabalhando, mas como tecelã, nas colheitas, mas os homens não permitiam, para justamente valorizar a mão de obra masculina. Então, agora que a mulher foi lançada no mercado do trabalho, isso desvalorizou a mão de obra masculina. Então, nós fomos menos inteligentes do que os judeus. Ao proibir a mulher de trabalhar, ele estava deixando o mercado aberto apenas para os homens. Portanto, os homens tinham emprego garantido porque não tinha competição. Então, como eu disse, uma vez que a viúva não recebesse descendência, como a lei oral mandava, então ela só tinha duas opções: ser prostituta ou ser mendiga. Então a Assembleia dos Anciãos se reuniu, assim diz a tradição dos judeus, e mudou. Quando casarem, em vez da mulher ir para a família do homem, morar com a família do homem, então o homem vai morar com a família da mulher, porque é ele que trabalha. Morrendo a esposa, ele continua no campo trabalhando, autônomo, suficiente e valorizado pela família da mulher. E isto foi incorporado à Bíblia, a Torá hebraica, está na nossa tradução aqui, no Gênesis 2, capítulo 23. Capítulo 2, versículo 23. É a criação da mulher. Da costela que tirou do homem, formou Javé Deus uma mulher e apresentou ao homem. O homem exclamou: desta vez sim, eis osso do meu osso e carne de minha carne. Esta se chamará Ishá, fêmea, porque do homem Ish foi tirada. É por isto, agora é o versículo 24, que o homem deixará pai e mãe, e se ajuntará à sua mulher, e serão uma só carne. Tanto o homem como a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui, nós dizemos aqui que Jesus, no Evangelho, apelou para esse texto para defender a indissolubilidade do matrimônio. Em Mateus 19, de 3 a 9, e Paulo, na Epístola aos Efésios 5, capítulo 5, versículo 31. Então, se nós não soubermos disto, seremos ignorantes de como eram sábios os anciãos de Israel. Solucionaram um problema enorme para a mulher, né? Ao invés de fazer uma campanha de libertação de igualdade feminina, como nós ocidentais fizemos, né? A mulher é livre e pode fazer tudo o que o homem fizer. Na verdade, isso é uma ilusão, porque na realidade não é assim. Então, se eu for me deitar com a mulher do meu vizinho, quando todo mundo souber, se vierem a saber, eu serei apenas considerado um canalha, um vagabundo, mas ela será considerada adúltera e ninguém mais terá consideração por ela. Então, não é a mesma coisa. O homem é educado para ser infiel e a mulher é educada para ser fiel no nosso sistema vigente no Ocidente. Na Bíblia, ambos são educados para serem fiéis. E ali nós temos, então, uma passagem que aconteceu em dado momento, quer dizer, não era daquele jeito, mas em determinado momento percebeu-se
principalmente os anciãos, né, que a desvantagem da mulher era muito grande, casando e indo morar com a família do esposo, ao passo que a desvantagem do homem era nenhuma, casando e indo morar com a família da esposa, porque ele saía todo dia de manhã para trabalhar e voltava de tarde e continuaria nessa rotina, sendo útil, produtivo, trabalhando e assim tendo a consideração do clã ou da tribo, como fosse o caso. Então está ali em Gênesis 2, 23, 24, 25 e vai por aí. Se não entendermos isso, nós não conseguiremos compreender a Bíblia. Então era uma opinião geral dos anciãos que a mulher estava sendo prejudicada, ela era a parte mais fraca, e quando não cumpriam, quando o chefe tribal não cumpria a lei oral, dando à mulher o irmão mais velho do ex-marido morto, do falecido, ela não tinha filhos que a sustentassem na velhice, e então ela ficava no prejuízo, porque também ela não trabalhava, e não trabalhando não era produtiva, ao passo que o contrário não era verdadeiro. E assim se mudou o costume, e se mudou o costume através de uma decisão que nós chamamos do direito consuetudinário. Quer dizer, os sábios viram que estavam fazendo errado e mudaram e começaram a fazer certo. E isso foi incluído na Bíblia. Jesus Cristo e São Paulo usaram essa passagem, dando, portanto, a ela uma autoridade indiscutível. Aqui na minha Bíblia está no Evangelho de Mateus 19, capítulo 19, versículos de 3 a 9, e na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Como diz Bernard Casper, a tradição, portanto, Shebal Pé, ou Kabbalah, é superior à palavra escrita, porque a palavra escrita com o tempo se torna anacrônica. O que é anacrônica? Defasada, incompetente para resolver os problemas, incapaz de solucionar os desafios que aparecem, os novos tempos, os novos costumes, né, e as novidades que aparecem com a civilização. Então é necessário uma tradição sustentada pelos homens mais idosos, os anciãos, pelos mais sábios, os escribas, e eles, com essa tradição, essa tradição é viva, ela evolui, né? E através dessa evolução, a Bíblia vai se transformando e vai se tornando, através de um outro livro que Esdras começou a escrever no cativeiro babilônio, chamado Mishnah, que quer dizer comentários. Então aqui nós temos os comentários, né, em forma de tratados, tratado Eruvim, Maaserot, e assim está. E nós temos aqui a Mishnah, aquele mesmo livro em hebraico. Aqui está em hebraico os comentários, começando o primeiro deles com o livro do Gênesis, que é Bereshit. Então, o comentarista faz a lista dos seus comentários e, finalmente, a partir das folhas tais, não está numerado, ele começa propriamente a fazer o seu comentário, a tecer as suas considerações sobre o Sefer Bereshit, o livro da criação. Bem, nós também ignoramos uma outra coisa, é que na Bíblia Sagrada, tanto a judaica quanto a católica, protestante, existem duas criações, Gênesis 1 e Gênesis 2. Acontece que essas duas criações, aqueles que manipularam a Bíblia foram 5 mãos.
Os alemães, os teólogos alemães descobriram que os originais, entre aspas, foram manipulados pelos javistas, pela corrente javista, que consideravam Javé o único Deus, pela corrente eloísta, que consideravam Elohim o Deus único, o Deus maior, dependendo de serem enoteístas ou monoteístas. Javé podia ser o Deus maior ou podia ser o Deus único. Pelo deuteronomista, porque o autor do capítulo chamado Deuteronômio não foi Moisés, provavelmente foi o rei Josias, né? Pela classe sacerdotal, que quando Salomão fez uma bacanal, né, no átrio, no pátio do templo de Javé, ele fez uma bacanal a pedido da rainha de Sabá, porque ela cultuava Astarte, ou Istar. E a festa comemorativa de Istar, nas luas cheias, era uma orgia, era uma bacanal. E Salomão, então, se deitou com a rainha de Sabá, de onde gerou um filho, que os africanos achavam que Haile Salatiel seria filho, descendente de Salomão com a rainha de Sabá. Hoje não se fala mais nisso, mas no meu tempo de rapazola isso era muito comum. E finalmente o redator final, que se supõe que tenha sido Esdras. Ele deu a finalização, ele complementou. Então depois disto ninguém mais mexeu no Antigo Testamento, né? A Tanakh. Tanakh é um acrônimo para simbolizar Torá, T de Torá, N de Nebiim, que é profetas, e K de Ketubim, que quer dizer os escritos. Então, Torá, Nebiim e Ketubim. As palavras terminadas em in são plurais. In ou ot, dependendo de serem masculinas ou femininas, o sufixo pode ser in ou ot. Então, a Torá, a Bíblia completa, se chama Tanakh, e é um erro chamá-la de Antigo Testamento, porque, como diz o autor da carta aos Hebreus, não havendo a morte do testador, não existe testamento. E Deus não morreu para deixar um testamento para os antigos hebreus. Agora, o novo pode ser testamento, porque Jesus morreu e deixou a sua herança para os cristãos. Então, melhor seria chamar a antiga aliança, já que há uma aliança com Abraão, que é a circuncisão. Depois há uma aliança renovada por Josué às margens do Rio Jordão. Depois com Moisés, né, no Monte Sinai, que essa é considerada a grande aliança, né, a aparição de Deus a Moisés e a escrita das tábuas da lei. Depois sim, vem Josué renovando isto. Esdras depois vai fazer mais uma vez a renovação dessa aliança e criar a classe dos escribas para mantê-la. Então, antiga aliança. E o nosso Novo Testamento pode ser chamado de Novo Testamento e de Nova Aliança, né? Jesus Cristo, quando está ceando com os apóstolos, ele diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos os homens, para o perdão dos pecados. Então, nova e eterna aliança. Então, dali para frente, não haverá mais outra aliança. Só há essas duas, a feita por Deus com os hebreus, através de Abraão, de Moisés, de Josué e de Esdras, e a aliança feita através de Jesus com todo o povo, toda a terra. O cristianismo é universal. Daí a igreja que eu professo ser chamada católica. Católicos quer dizer universal. Agora, o que não se vê e o que católicos, protestantes e judeus não querem que se veja, mas esse segredo não vai ficar muito tempo, já toquei nele no vídeo anterior, é que, na verdade, esses dois deuses, esses Elohim, que é o Deus de Gênesis 1, e Yahvé,
que é o Deus de Gênesis 2, são dois deuses diferentes, segundo conclusões do professor Max Smith, em um livro de 420 páginas, mas que é classificado pelo presidente da Sociedade de Língua e Cultura Hebraica de Nova York como sendo inerrante. Não há um erro. Ele diz: eu compulsei e li para encontrar um erro e não encontrei. E o que é que Max Smith diz no seu livro, As Origens de Deus? Que Javé era o Deus Enki dos Sumérios, que era Deus da terra e do céu, que passou a ser chamado pelos próprios acádios e babilônios de Aô, ou Iá. Então ele tinha vários nomes, Nudimud, Enki, Aô e Ea, que depois virou Iá. E como os arameus, que era um povo que vivia em paz com os assírios e caldeus, e nunca foram incomodados por eles, porque a mão de obra desse povo arameu era muito útil para os caldeus e os assírios. Então os arameus, como mostra aqui o mapa de Colin McEvedy, os arameus viviam em paz com assírios e babilônios, não eram incomodados por eles e ocupavam uma faixa de toda a Arábia (360), Constantinopla, Antioquia, o mapa é antes, 360, 300. Então, na bota italiana, na bota árabe, quero dizer, aqui, nessa bota árabe, esse povo que morava aqui eram os arameus. E há outro mapa, vamos... Quando a gente quer. Quando a gente quer, fica difícil de achar, né? Então, está muito mais para cá. Está muito mais para cá. Os arameus, eu estou aqui no Império Romano e não é o Império Romano, é o Parto, o Império Parta. Então, vamos ver aqui se a gente encontrar os povos do Império Parta. Então, é 1300 antes de Cristo. Império de Alexandre, Capadócia. Aqui, por exemplo, olha, a escrita usada nessa região no ano 375 a.C. era a aramaica e a fenícia. Depois o arameu, o aramaico, se tornou a língua oficial da Palestina, de maneira que Jesus falava o aramaico. Então, nós, na época do Império Babilônio, então nós vamos encontrar os citas, os arameus e o Império Babilônico. Aqui nós temos o Império Babilônico, (1300 a.C.). Aqui está a parte que eu quero mostrar para vocês. Olhem bem para esse mapa, vamos ver se nós conseguimos vê-lo. Império Hitita está aqui. Aqui nós temos a Arameia, arameus. Aqui, olha, do lado do Império Hitita.
E toda a Arábia, aqui, ó, essa linha quadriculada ao redor da bota da Arábia, tudo era arameus. Ou seja, os arameus habitavam desde a Península do Sinai até o rio Eufrates. Portanto, o deserto era a casa deles, eles eram artesãos competentes, e tanto a Babilônia quanto a Assíria, aqui está escrito Assíria, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, aqui está a Síria, reino da Assíria, e aqui Império Egípcio, e o que nos interessa, os arameus, ao lado do Império Babilônico. Então, os arameus, por volta de 1300 a.C., eles eram um povo muito importante, porque eles tinham a fabricação de cobre, de bronze, né, de armas, e isso os assírios e os babilônios utilizavam. Agora, arameu vem de Aram, mas eles próprios se chamavam madianitas. E os egípcios chamavam eles de Chazu, uma palavra pejorativa que quer dizer camponeses, pastores. Os hititas também eram reis pastores, então os egípcios tinham um verdadeiro nojo, né, daqueles que não construíam cidades, e os arameus moravam em tendas. Agora, é uma coincidência muito grande, ou vocês não acham, que Moisés, tendo matado um oficial do faraó egípcio e tendo fugido para não ser morto, tenha ido atravessado o deserto do Sinai e ido até os arredores do Sinai, onde morava Jetro, o arameu, sacerdote madianita, que tinha o culto a Javé. Moisés não conheceu Javé no Egito. Os deuses do Egito, vocês podem pesquisar à vontade, vocês não encontram Javé. Mas entre os arameus, tanto Jetro conhecia o nome de Javé e as suas práticas, quanto, pasmem, Balaão. No livro dos Números, há um fato muito interessante. Livro dos Números. Os próprios judeus, o próprio Moisés escreveu o livro dos Números. E, acho que no capítulo 32, Números, Neemias, Juízes, Ruth, Samuel, Êxodo, não está em Êxodo, Levítico, Números. Deixa eu ver qual é o capítulo e o versículo. Aqui nós temos um professor que se chama Números 22, 24. Números 22, 24. Então, abra sua Bíblia na hora que você quiser, no livro de Números, e procure o capítulo 22, que nós estamos já no 23, e no versículo 24, e vocês verão que aqui há um personagem chamado Balaão, que abençoava e amaldiçoava em nome de Javé. Depois os filhos de Israel partiram, estou no capítulo 22, e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão e Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, mataram. Por quê? Porque os amorreus também conheciam o nome de Javé e o ritual do seu culto. Então Moisés mandou matar todos, porque ele não queria concorrência. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Era simples. Moisés queria só para si a honra e o privilégio de se comunicar com Javé.
que era Deus de todos os moabitas, e os amorreus, os hititas, e vários aqueles povos, todos que Josué matou na tomada da terra prometida, todos eles conheciam o culto de Javé. Pois Moabe disse aos anciãos dos Madianitas, Jetro: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas, e enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, que morava em Petor, que estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo. E chamou-o, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, diz Balaque, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei feri-lo e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Madianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e lhes disseram a mensagem de Balaque. E então veio Javé a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito com Moisés cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-los. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, quer dizer, Javé, nem amaldiçoarás a este povo, porque ele é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide de volta para a vossa terra, porque Javé recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. E Balaque insiste, e Balaão termina indo, e 7 altares, manda edificar 7 altares, mas não consegue amaldiçoar os judeus, porque o anjo de Javé não permite. Então, e nós vamos terminar dentro desse capítulo e a nossa gravação de hoje, dizendo que Moisés aproveitou uma batalha com os moabitas na qual ele ganhou e ele matou Balaão. Por quê? Porque Balaão conhecia todos os segredos de Javé. Não só Balaão, mas Jetro e todos os moabitas, todos os arameus. Javé era o Deus dos arameus. Se eu bem lembro a vocês, é outra coisa que nós vamos explorar. Na sarça ardente, o anjo de Javé diz a Moisés: eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu me revelei aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó com o nome de El Shaddai, o Deus Altíssimo. Também ele se revelou a Melquisedeque com o nome de El Elyon. Então é El. Mas você dirá para os hebreus que eu, Javé, me mandou para você libertá-los. Então, Moisés já sabia que o nome do Deus dos hebreus era Javé. É mais ou menos assim como se El tivesse colocado um Deus guerreiro para que os judeus tomassem as terras da Palestina, e ele sentou-se no seu trono e ficou apenas supervisionando. Então, Javé é um Deus criado e é um Deus fazedor. Leiam Gênesis 1 e você vai ver que lá está escrito 2 palavras. Ora, o Deus de Gênesis 1, leiam de lá para cá, B-Re-A, Bará. E outras horas ele Achá, ou Iaash,
Oishatô, como aparece. Ou seja, tem momentos em que ele cria e tem momentos em que ele faz. Isso, Gênesis 1, o Deus é El, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto da cruz disse: Eli, Eli, lama sabachthani. E é um sufixo possessivo. Então, Eli quer dizer meu El, já que I quer dizer meu, El mais I, meu El, lama sabachthani, porque me desamparaste. Então, o Deus de Jesus era El. A palavra Javé, Jeová, Yavé, ou seja, como for, não aparece na Septuaginta, não aparece nos livros canônicos da Igreja Cristã, da Igreja Católica, o Novo Testamento. Então, Javé é o Deus de Moisés e o Deus de Jesus é El. São dois deuses diferentes. E isso a tradição cabalística vai nos mostrar sobejamente. Então veja só, El criou Barando, Iavé criou Iachando. Então, Bará não se atribui a Iavé, ele não tem o poder de tirar de si. Ele faz a partir de coisas que El criou. E do barro, Iavé fez um boneco e modelou um homem e soprou nele o hálito da vida. Então, do barro que já existia, porque El já tinha criado. Então, ele é apenas fazedor. E plantou árvore no jardim do Éden, quer dizer, já havia sementes que El tinha feito. E assim, todo o livro de Javé é um livro de um Deus fazedor. Isto é um segredo que terá que vir à tona, porque muitos são os eruditos judeus que já querem que esse segredo deixe de ser segredo. Aqui eu tenho os meus preferidos, o livro de J, que é suposto o escritor da epopeia de Javé, Harold Bloom e David Rosenberg. Para esses dois judeus, que são críticos literários e peritos em hebraico, o livro de Javé, ou seja, a Bíblia originalmente, foi feita com o sentido de ser uma epopeia. O rei Salomão mandou um escriba, que não se sabe se era homem ou se era mulher. Eles acham que era uma mulher, porque as mulheres são todas heroínas na Bíblia, enquanto os homens são mentirosos, covardes e, na maior parte das vezes, canalha, como Jacó, que enganou Esaú e ao pai, né? Isaac, né? Botando um couro de carneiro nos braços e no peito, porque Esaú era cabeludo, e com essa farsa ele recebeu a bênção do pai e a primogenitura. Então, aqui nós temos, por exemplo, Harold Bloom e David Rosenberg, que dizem que a Bíblia foi feita originalmente a pedido de Salomão, reunindo os escritos da tradição javista, ou seja, do Deus Javé, para que fosse uma epopeia. Não deveria ser um livro sagrado, mas o escritor esmerou-se tanto em dar um encanto, poder e uma personalidade forte a Javé, que ele terminou se tornando um ser divino. E assim é até hoje para os judeus. Mas eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, no livro de Cabala, que é a tradição oral dos judeus, como é que essa tradição oral coloca as duas criações, uma de Elohim e outra de Javé. E como esses dois deuses são diferentes. Javé seria um anjo alçado ao caráter de divindade para poder criar um universo, que é o que a gente vive fazendo. E esse universo é um campo de provas para que nós possamos merecer, no juízo final, quando Cristo vier com os anjos e os santos, nós possamos merecer ir para o universo de El. Então, aqui somos provados, aprovados ou reprovados. Moramos no universo feito por Javé,
que você vê que, na verdade, Javé brinca com o diabo o tempo todo, e o universo de Javé é um universo em que o diabo manda, porque o mal prospera e o bem sucumbe. Então, já estamos aos 40 minutos, vamos parar aqui essa nossa gravação e aprendendo a ver, número 2, desvendando os mistérios do Deus Criador, El, e do Deus Fazedor, Javé. 2 deuses que a cabala judaica, no próximo, mostrarei a vocês que ela distingue muito bem esses 2 deuses. Harold Bloom e David Rosenberg também. E os italianos, os espanhóis, Rafael Patai e Robert Graves também. E cada vez mais eruditos estão tentando mostrar que há essa distinção. Javé é um demiurgo, um Deus criado para fazer, enquanto que El, chamado Elohim, El Gibor, El Elyon, El Shaddai, é, na verdade, o Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, continuaremos aprendendo a ver no próximo capítulo, que será o 3, e espero que vocês gostem de ter conhecido esse segredo e que deem o seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima.